Olá, alunos! Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Renata, de Língua Portuguesa, e mais uma vez com vocês. Nosso tema de hoje é a linha do tempo das escolas literárias. Vamos dividir em dois momentos, e nesse momento nós vamos fazer uma recapitulação de todos aqueles estilos literários que nós viemos falando até agora. Tudo bem? Vamos lá? Então, as escolas literárias, para que você possa bem entender, é preciso que estabeleça-se alguns aspectos para esse bom entendimento. Primeiro, é necessário que um bom estudante, um bom leitor, principalmente que está construindo o seu trajeto, seu itinerário formativo, faça uma linha do tempo dessas escolas, para que possa, tudo que vai vir através desses estudos, desses entendimentos, possa ser bem entendido. Segunda coisa, é muito importante que se determine num tempo, por isso a importância da linha do tempo, os momentos literários em que ocorreram, tá? Outro aspecto importante, associar cada tempo literário, movimento, estilo de época, como você quiser chamar, aos contextos históricos. Isso é muito, muito importante. Depois, relacionar esses contextos às características que aparecem com os seus autores, com o tempo, com a sociedade. Fazer essa associação torna mais fácil para nós, num caminho de estudo, de crítica literária, para que a gente possa entender, tá? E depois, é muito importante que nós aprofundemos essas características, esse entendimento, lendo as obras, porque fecha esse entendimento de uma maneira mais tranquila, tá bom? Então, não se esqueça desses aspectos. Depois, para entendermos todo esse circuito, todo esse estudo da literatura, como se dá na escola, é necessário que nós não nos percamos no caminho em alguns momentos. E vamos aqui ver que momentos são esses. Quando entendemos que os estilos de época eles se adequam e se superam, como se fosse um ciclo, um da vez ao outro, tá? Que o comportamento humano ele modifica e se modifica através do tempo, portanto vai dar lá o seu reflexo nos estilos literários. Outra coisa importante, os movimentos literários eles têm características comuns, por isso eles foram divididos, segmentados, caracterizados e colocados numa linha do tempo para que a gente possa estudar hoje de maneira mais tranquila. Que os diálogos na tradição literária sempre darão discussões, trarão discussões para nós, tá? E esses diálogos, eles vêm como? Como que eles se apresentam? Através das obras para nós. Depois, falando em obras, nós temos sempre que ter o que em mente? A dicotomia entre o escritor versus o público leitor. É sempre esse diálogo que existe e é por isso que a literatura é tão encantadora. Que entre as épocas literárias há bastante diferença, tudo isso que a gente já falou acima. Entre os escritores há muitas diferenças, há semelhanças, há diálogos, há influências, e isso é muito importante entender. E que a sistematização desse estudo é fundamental para que isso possa nos ajudar a entender o porquê de se estudar literatura na escola e a sua periodização, que é o que nós vamos rever agora. Vamos comigo aqui. Então, as escolas literárias, para que você possa entender de uma maneira mais ampla, mais macro, é bom que você entenda que existem nos livros didáticos, todo esse estudo, a divisão de 3 eras. A era medieval, a era clássica e a era moderna. Tá? Nós estamos nessa era moderna, óbvio, lá no finalzinho, na contemporaneidade. Mas vamos voltar um pouquinho. O que ficou para a era medieval? É só lembrar um pouco da história. O trovadorismo e o humanismo. Aquela época em que só os homens podiam ter acesso à cultura, que era mais oral, não é? Que era mais na corte, etc. Que vocês façam um resgate aí dos livros de história para fazer essa associação mais tranquila.
Depois, com o advento das navegações e do acesso à cultura antiga, né, dos gregos e tudo mais, o classicismo começou a ganhar força entre os séculos XVI. A igreja entra nesse sistema porque quer pegar um pouco do homem que estava indo muito para a razão e trazer para a emoção. Então, o barroco acontece no século XVII. E é aonde nós entramos, porque nesse momento já éramos uma terra descoberta, tá? E o arcadismo que vem depois resgatando essas tradições clássicas. Então, vejam, era medieval, 2 períodos, era clássica, 3, e todos os outros para a era moderna. E quais são esses outros? O romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o pré-modernismo e o modernismo que ainda, até esse momento, nós não ainda vimos. Vamos deixar mais para frente. Então, isso aqui é um apanhado geral, uma visão mais macro dessa linha do tempo, que é isso que é importante nessa aula de hoje. E no Brasil, professora, como que isso aconteceu? No Brasil, houve uma certa divisão também. Então, como éramos colônias de Portugal, foi bem interessante ser dividido, segundo os estudiosos, em era colonial e a era nacional. E o que ficou para ela a era colonial? O quientismo, que foi aquele momento em que os jesuítas chegaram, catequizaram os índios, escreviam, descrevendo a terra, então não era bem textos literários assim, com poemas e tal. Tinha a poesia, tinha o lírico, mas era em prosa. Depois veio o barroco. Aí sim, o barroco é que isso ganha forma, ganha um jeito de texto literário, de cultura que começa a se enraizar nessa terra nova que foi descoberta em 1500. O arcadismo foi um resgate do que ficou lá na Europa e dessas tradições clássicas que o Brasil começa a experimentar. E nesse período de transição ocorre aí um boom, assim, vamos dizer, cultural. É quando se cria a imprensa nacional, quando se publicam os livros, quando a mulher passa a ter acesso à leitura, às elites, né, as da elite, fique bem claro. E o romantismo vem à tona no Brasil. E com isso, todo o caminhar literário no Brasil começa a acontecer de forma mais enfática, tá bom? Então, esse quadro aqui é para vocês verem e se ambientarem com essa linha do tempo no Brasil. Agora vamos a um resgate aqui das características principais de cada estilo literário, que é o que nos interessa nesse momento. E eu quero que você se lembre que no Enem, assim como todos os vestibulares do Brasil, a literatura é muito cobrada, ela é sincronizada com vários assuntos, com várias áreas. Então é importante que você se atenha a essas características e entenda o porquê de estudar os estilos literários. Porque ele faz a gente ter o pensamento crítico, entender o contexto histórico. Além de tudo, você passa a conhecer um pouco mais da cultura mundial e do Brasil, tá bom? Então vamos lá, o quientismo, a primeira escola brasileira, também conhecida como literatura de informação. Depois vimos o barroco, essas daqui, ressalto, são as que mais caem no Enem, tá bom? O barroco conhecido como aquela que a igreja utilizou, esse estilo literário para também tentar tolir o pensamento crítico, tá bom? Mas mesmo com isso teve a sua relevância. Seus autores, os seus ícones, foram obras que trabalhou muito com jogos de palavras. Depois nós tivemos o arcadismo, escola que surgiu numa época de muita instabilidade política no Brasil, tendo em vista a Inconfidência Mineira, que foi um momento de muito conflito no Brasil diante das riquezas, né, pegas e levadas para o nosso país colonizador. Depois veio o romantismo, essa sim, traduzido por Gonçalves Dias, José de Alencar, Visconde Tauná e tantos outros nomes que surgiram, foi marcado pela liberdade de criação, pelo nacionalismo, pelo historicismo, pelo medievalismo, entre tantas outras características que você é capaz de rever, estudar e relembrar, porque certamente foi um momento muito importante para nós. A nossa independência tem muito a ver com o romantismo.
O realismo, por sua vez, um momento de crítica, um momento de decisão complicado, né? Veio refutar, rebater, confrontar o romantismo. E o naturalismo, o que é esse naturalismo? É o exagero do realismo, é um desdobramento desse estilo literário chamado realismo. Foi meio que simultâneo, muito forte na Europa, aqui no Brasil também com as suas influências, tá bom? O Crime do Padre Amaro na Europa, o Primo Basílio, aqui a grande obra do Aloysio de Azevedo, O Cortiço, tá bom? O Mulato, que foi que inaugurou essas obras no Brasil. Logo em seguida, o parnasianismo, que refutou as ideias subjetivistas do romantismo e trouxe para a poesia a objetividade, o oculto à forma, um pouco influenciado pelos clássicos de outrora. O simbolismo, aquela escola que trabalhava a sugestão, a sinestesia, a musicalidade, o pessimismo, a morbidez, também teve o seu papel e a sua representação na nossa história. E não menos importante, que cai no vestibular e muito, o modernismo de uma forma geral. Movimento inaugurado na Semana de Arte Moderna, nos idos de 1922, representou-se pelos nomes de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, entre outros da elite brasileira. Tá bom? O concretismo foi um desdobramento desse modernismo que também veio a nos deixar as suas marcas. E no Enem, todas essas escolas literárias elas são cobradas de maneira muito enfática. Espero que você tenha entendido, busque rever para que todos os textos que aparecerem vocês consigam interpretar, entender e fazer associação direta com o contexto histórico. Vamos então rever através das atividades tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. Vamos lá. Numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Qual desses aqui representam essas características? O romantismo, o barroco e o quinhentismo. Compensação de frustrações sentimentais na fuga da realidade através da imaginação. Tá? A literatura de informação que resgata as origens da nacionalidade brasileira, refletindo um certo ditatismo. Tá? Um reconhecimento da realidade através dos sentidos, revelando uma preocupação com aspectos religiosos. A utilização da linguagem metafórica para expressar sentimentos individuais e culto à nacionalidade. Qual seria, então, a resposta para esse exercício? Seria a letra C, tá? Que é romantismo, quinhentismo, barroco e romantismo, que são as marcações mais corretas e a que caiu nesse vestibular dessa universidade citada lá em cima no cabeçalho da questão no enunciado. Então, para casa, para complementar, faça um quadro comparativo de tudo isso, acesse a plataforma, tá bom? E até a próxima aula. Um abraço.